Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez com as nossas aulas de matemática. Meu nome é Suzana Farias e vamos começar com a nossa aula de matemática para EJA, Educação de Jovens e Adultos, fases 1 e 2. Então, vamos continuar nessa nossa vida de aprendizagem sobre a matemática, porque a gente vive no dia a dia tudo que a matemática pode oferecer. Ela está presente em todos os aspectos relacionados à vida do ser humano na Terra, desde a contagem do tempo, através da hora, através dos dias da semana, dos dias do ano, dos meses, a contagem das medidas entre cidades, da medida de nossa casa, do tamanho do terreno que nós acabamos de comprar, na medida da distância entre a escola e a sua casa e o seu trabalho. E a matemática está aí, nas medidas do nosso corpo para comprar uma roupa, no número do telefone celular, no número do nosso sapato, matemática em tudo. Então a gente não pode fugir desse assunto e nem pode fugir de querer aprender os conceitos, aquilo que conceitua a matemática. Se eu conto o tempo, eu estou contando grandezas e medidas. Se eu conto distância, também. Então veja como matemática é importante. É ela que nos ensina sobre o peso dos alimentos, quanto se paga por 1 quilo de feijão, por 1 quilo de carne. Veja como a matemática é importante, não é? Então é bom aprender. E nem sempre a gente pode só aprender matemática, como muitas vezes a gente diz, uma matemática de cabeça. Eu vou fazer um cálculo de cabeça. Então, eu conto 1 mais 1 e automaticamente minha mente já diz que 1 mais 1, 2. Mas, e como eu posso colocar isso no papel? Como eu posso registrar isso? Como esse cálculo é feito? E por quê? Quem disse que o símbolo 1 equivale a uma quantidade? A gente pode aprender tudo isso. A matemática vai te ensinar a se conduzir melhor na vida. Até porque, quando a gente trabalha, a gente tem que ter certeza de quanto é o nosso salário. Não é isso? Então, o sistema da matemática é um sistema chamado decimal. Então, ele tem base 10. Para isso, vamos para a nossa aula de hoje, na prática, compreender melhor o que é isso, o que é conta, o que é adição, o que é subtração, o que é multiplicação, o que é divisão e o que ela tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Vamos lá? Nossa aula, resolução de problemas. A vida já é um problema que precisa ser resolvido todos os dias, mas aí matemática também tem problema. Para a gente, no nosso dia a dia, resolver um problema, a gente precisa conhecer os fatos daquele problema para tentar resolver. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente precisa primeiro compreender quais são os fatores que estão provocando aquele problema. Na matemática, a mesma coisa. A gente precisa compreender. Para isso, a gente precisa ler bem direitinho todos os enunciados dos problemas. Então, vamos lá para aprender sobre resolução de problemas na prática. Vamos lá. Durante todos os estudos de matemática, foi isso aí que eu falei no começo. A gente aprende sobre preço de alimento, número de telefone celular, horário de trabalho, valor do salário, medidas diárias, peso. Em tudo isso, a matemática está aí. Vamos lá. Se a matemática, e se não, ela é um sistema decimal, então isso quer dizer que ela é dividida bem direitinho ali, olha, por classe. Nós vamos trabalhar hoje a primeira, a segunda e a terceira classe. A primeira classe, nós estamos vendo ali na primeira ordem, uma letra U de unidade. Na segunda ordem, dezena e na terceira ordem, centena. Pois bem, centena, 100, dezena, 10, unidade, 1. De 1 em 1 até chegar a 9, esses números 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, continua sempre ele ali na casinha da unidade. Quando ele completa 10, aí ele já formou uma dezena. Aí ele passa ali para a segunda ordem, que tem a letrinha D, de dezena. Calma que a gente vai compreender bem melhor. Na segunda classe, eu já tenho a classe dos milhares. Então, eu tenho um U ali na quarta ordem. Isso quer dizer que se eu colocar um número, por exemplo, 2 ali, significa 2000. Por quê? Porque ele está na classe dos milhares. Vamos aprender isso na prática. Então, a gente tem a primeira classe, centena, dezena e unidade simples. Na segunda classe, nós temos a quarta, quinta e sexta ordem, que temos o de unidade da quarta ordem, que é unidade de milhar, o D na quinta ordem, dezena de milhar, e o C, que é a sexta ordem, centena de milhar. Passando para a terceira classe, nós agora já temos a ordem dos milhões. Se a gente separa um número dessa forma, contando sempre ele da direita para a esquerda, nós vamos ver que o número vai mudando de valor. Por isso que ali na terceira ordem ele está na classe dos milhões. Se eu tiver um número 5 ali na sétima ordem, na letra U, isso quer dizer que eu tenho 5 milhões, porque ele está na unidade de milhões. Vamos entender mais na frente um pouquinho, porque isso daí é o valor posicional do número. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ler bem direitinho. Vamos lá, primeira classe. Se eu colocar o numeral 2 ali naquela primeira ordem da primeira classe, então eu tenho 2 unidades. Agora eu coloquei um 5 na segunda ordem. Isso quer dizer que eu tenho 5 dezenas. Agora, no lugar de eu ter só 2, eu tenho 52. Colocando agora o número 6 na terceira ordem da primeira classe, agora eu já tenho 600, porque ele está na ordem da centena. Então agora você consegue ler esse número 652. Conseguiu? Então tá ótimo. 2 unidades, 5 dezenas e 6 centenas. 652. Vamos aumentar esse número. Vou colocar um número agora na segunda classe. Veja ali no quadro que a segunda classe é a classe dos milhares. Então, se eu coloco o número 1, ali eu já tenho 1000, porque ele está na classe dos milhares. E agora o número que antes era 652, passou agora a ser 1652. Vamos colocar mais um número. Agora eu coloquei o número 3 na quinta ordem da segunda classe, na ordem da dezena de milhares. Agora eu tenho 30.000, porque o 3 está na dezena, na segunda classe, na classe dos milhares. Então agora eu tenho 31.652. Certo? Você conseguiu ler? 31.652. Vamos lá, vamos colocar mais um número. Agora eu coloquei um número na sétima ordem da segunda classe, a classe dos milhares. E aí eu já tenho agora 700.000. E para eu ler esse número completo, eu tenho 731.652. Veja que à medida que o número vai andando, mudando de classe, mudando de ordem, ele vai aumentando o seu valor. Olha agora o número 4 na classe dos milhões. Se ele está na classe dos milhões, ele agora equivale dizer que ele tem, que é 4 milhões.
E se eu for ler esse número, será 4.731.652. Muitas vezes a gente vê os sorteios aí de Mega Sena, de jogos da loteria, num valor muito grande. 72 milhões, 51 milhões. Então, ele entra exatamente aí nessa classezinha aí, na terceira classe de milhões. Compreenderam bem direitinho? Se eu colocasse mais um número ali na oitava ordem, eu teria agora, se eu colocasse, digamos, o número 1, eu teria 1 mais o 4 ali do lado, 14 milhões. E aí, o número é infinito, porque ele sempre vai ter mais classes e mais classes. E aí vai para a classe dos bilhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, e aí é infinito. Vamos lá? Pronto. A gente precisa agora, com esses números, desenvolver ideias para a resolução de problemas. Vamos adiante. Se eu digo para você 4 mais 5, você automaticamente vai me dizer que 4 mais 5 é 9. Muito bem, 4 mais 5 é 9. Mas se esses números estiverem presentes num problema, lembra que eu falei de problema? Que problema a gente precisa conhecer os fatos? Vamos lá. Vamos ler esse enunciado aí bem direitinho. Vamos conhecer esse fato, o fato desse problema, o problema que a gente precisa resolver. Na sala de aula da EJA, fases 1 e 2, eu tenho 11 meninas e 12 meninos. Quantos estudantes tem? Eu tenho 11 meninos e tenho meninas e tenho 12 meninos. Automaticamente eu faço uma continha. Na minha cabeça eu já sei quanto é. Na sua eu sei que você também sabe. Mas aí o cálculo seria 11 de 11 meninas mais o numeral, o símbolo da adição, 12 meninos, que dá igual a 23 estudantes ao todo. Então eu já resolvi esse problema. Eu li o enunciado e resolvi usando uma conta de adição. Vamos lá. Raul comprou uma caixa de chocolate para sua prima por R$25 e ainda ficou com R$51. A minha pergunta é, quanto ele tinha antes de fazer a compra? Vejam, o chocolate foi R$25, ele comprou e ainda ficou com R$51. Veja que isso é um problema, porque aí eu quero saber quanto ele tinha em dinheiro antes de comprar a caixa de chocolate. Vamos lá? Então tem a caixinha de chocolate, custou R$25, mas ele ainda ficou com R$51. Isso quer dizer que ele tinha 25 mais 51 que sobrou, ele tinha R$76. Veja que isso é um problema. Eu fiz a pergunta e a pergunta complicou um pouco, mas depois a gente pensando direitinho, fez as contas e viu que em dinheiro R$25 foram gastos e ele ficou com 51. Isso quer dizer que antes de comprar a caixa de chocolate, Raul saiu de casa com R$76 no bolso. Vamos lá para a próxima pergunta. Isabel tem 41 anos. Kátia é mais velha que Isabel, 6 anos mais velha. Claro que a gente pensa logo e faz uma conta de cabeça. Ora, se Isabel tem 41 e Kátia é 6 anos mais velha, isso quer dizer que Kátia tem 41 mais 6, 47 anos. Então, esse foi um problema. Isso foi um problema em que a gente pensou muito para dizer, porque a resposta não estava tão clara. 41 anos mais 6 anos vai dar 46. Então vamos colocar lá a idade das meninas. Isabel tem 41. Kátia é 6 anos mais velha. Então, Kátia tem 47 anos. Veja, se você conseguiu, bravo.
Senão, a gente vai conseguir, né? O importante é não desistir nunca. Vamos lá. A matemática, ela é assim. Ela acrescenta, ela transforma, ela tira, ela muda, mas em todo momento ela só requer uma coisa: raciocínio. Se eu tenho uma conta de mais, eu tenho que entender que não é simplesmente dizer que tem mais. Por exemplo, se a gente voltar aqui um pouquinho na compra aqui de Raul, e a gente pensar, nossa, Raul comprou simplesmente uma caixa de chocolate. Mas vamos dizer que você saiu aí para fazer compras, você recebeu o seu salário, você foi lá, sacou o seu salário, na boca do caixa, e aí não contou na hora. Tinha muita gente no caixa, na fila, você não contou, você dobrou o dinheiro e colocou na bolsa e foi fazer compras. Nas compras, quando a gente sai, nós que somos donas e donos de casa, ou qualquer uma pessoa que for fazer compras, a gente tem já em mente o que precisa comprar. E eu te chamo a atenção para que você anote o que você precisa comprar, que é muito melhor do que ficar simplesmente com tudo na cabeça. Então, você vai, compra muitas coisas, muitos itens, não vai comprar simplesmente uma caixa de chocolate, como o Raul fez. Você vai comprar muito mais coisas. E aí, quando você compra essas coisas e vai pagando e recebendo o troco, ou seja, pagando a mercadoria, diminuindo o preço e vindo o troco. Isso é uma conta de subtração, não é isso? Eu dou um dinheiro para pagar a mercadoria, é pago e me dá o troco. E aí eu vou juntando ali na bolsa. Quando eu chego em casa, eu vou contar quanto tem ao todo. Muitas vezes já aconteceu comigo de ficar em dúvida. Será que a pessoa do caixa me deu o dinheiro certo? Será que em algum lugar foi passado o troco errado? Veja como o número é importante. E aí, a gente não pode simplesmente fazer esse cálculo fácil, vamos dizer, de Raul comprando só uma caixa de chocolate. Mas aí a gente compra vários itens. Se for uma feira do mês, vai ter arroz, feijão, macarrão, farinha, leite, açúcar, café, né? Farinha de mandioca ou farinha de trigo, né? Ovos, carne. Então, uma infinidade de coisas. Será que naquele momento da sua compra, o dinheiro que sobrou com você está correto? As contas foram feitas certas? Por isso que é importante tanto a gente conhecer de conta, não só na mente, mas também fazer o cálculo. E aí você pode pegar a sua conta, uma calculadora ou a calculadora do seu celular, ou até mesmo anotar tudo que você gastou e somar. Então você vai fazer uma conta de soma e vai descobrir ali se teve de fato o valor correto, se você pagou e deu troco correto, se as pessoas lhe deram o troco correto. Então por isso que em matemática é tão importante a gente aprender sobre os problemas, porque isso é um problema. Imagina você trabalhar, receber errado ou pagar a mais num produto que não deveria, né? Importante isso. Então vamos lá. Como eu disse, Raul comprou por 25, sobrou 51. Então ele tinha R$76. E como eu falei para vocês, a matemática é isso, ela transforma, ela acrescenta, ela tira, ela muda, ela adiciona, né? Mas tudo isso vai depender dos cálculos que são feitos. E em todas essas coisas a gente precisa de ter raciocínio, cabeça fria, pensar e ler bem direitinho. Vamos lá, nossa mensagem final de hoje é Carpe Diem. Aproveitem o dia, meninos. Façam de suas vidas uma coisa extraordinária. Isso é uma frase do filme Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989. Te incentivo também a assistir esse filme. É um filme que vai te ajudar, te inspirar. Carpe Diem. Faça de sua vida algo muito extraordinário. Faça valer a pena. E vale a pena estudar. Até a próxima e um abraço.